Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o canal do Teatro. Um canal dedicado exclusivamente aos assuntos teatrais. No vídeo de hoje vou falar sobre tipo de teatro. Mas antes gostaria de pedir para os amigos que estão inscritos aqui no canal que divulgasse o canal do Teatro para os seus colegas de teatro, seus colegas atores e atrizes, para que a gente possa fazer aqui do canal um ponto de encontro dos assuntos teatrais. Eu cobro meia entrada da estudantada que não tem vez. Aqui no meu teatro, grupo de 4. Tipo de teatro. Eu venho falando aqui no canal do Teatro de diferentes maneiras de se fazer teatro, diferentes maneiras de levar o teatro até o público, diferentes formatos teatrais que mostram o teatro e a relação entre público e plateia se torna diferente através da mudança do formato teatral. Artistas que não se contentaram em fazer um teatro convencional, de uma maneira convencional, e tiveram ideias geniais e propuseram um novo formato teatral. Eu falei aqui do Teatro Invisível, do Augusto Boal, e falei da Farra dos Atores, do Márcio Viana. E hoje eu vou falar sobre Match Improvisation. O Match Improvisation nada mais é do que uma disputa de improvisação teatral. Dois times adversários disputam através da improvisação teatral. Ganha aquele que fizer mais pontos. Um futebol de improvisação teatral. O Match Improvisation foi criado no Quebec, no Canadá, lá pelo final dos anos 1970, por dois atores. Se chamavam Robert Gravel e Yvon Leduc. Os dois se inspiraram no hockey, um esporte que é muito apreciado no Canadá. E aí, a partir do hockey, vendo como o público se entusiasmava com os jogos, com as partidas de hockey, os dois tiveram uma ideia. Inventaram um novo formato teatral que misturava o esporte, o hockey, o jogo, teatro, entretenimento e improvisação. Eles acreditavam e diziam que o Match Improvisation causava nos espectadores a emoção da vida e uma impressão de risco permanente. A sua intenção era experimentar uma nova forma de teatro que aproximasse mais do público, que um teatro que quebrasse o elitismo que eles viam no teatro convencional. E aí eles criaram esse jogo que se apoiava nas regras do hockey. O jogo consiste no confronto entre duas equipes que originalmente eram formadas por 6 jogadores e um técnico. Obrigatoriamente tinha que ser esse time, 6 jogadores e um técnico. Depois, passado um tempo, isso aí mudou para 4 jogadores e o treinador, o técnico, passou a ser opcional. Os jogadores devem usar um uniforme, que é calça preta, camiseta e tênis. E mais nenhum elemento pode ser usado nas improvisações. Não pode usar objetos no Match Improvisation. Além dos jogadores, um juiz e 2 assistentes, 2 bandeirinhas, participam do jogo para fiscalizar que as regras sejam cumpridas e anotar os pontos de cada time. O trio de árbitros usa um uniforme, que também é inspirado no hockey, de calças pretas e camisa listrada preto e branco, utilizam apitos e marcam as faltas e marcam os pontos que as equipes vão fazendo durante o jogo. Inicialmente, cada partida de Match Improvisation durava 45 minutos. Eram 2 tempos de 40, como no futebol, era igual ao futebol, né? 2 tempos de 45 minutos, com um intervalo de 10, 15 minutos. Depois, mais adiante, aí quando mudou, né, o número de jogadores e tal, o match passou a ter oficialmente 3 tempos de 30 minutos. Ele ficou mais parecido então com o basquete e com o handball do que com o futebol, né? Então ele tem agora 3 tempos de 30 minutos, com 2 intervalos de 5 minutos entre esses tempos, né? Cada improvisação, o árbitro, quando anuncia a improvisação, ele vai falar o tempo que deve ter, e ela pode ter de 30 segundos até 8 minutos. O Match Improvisation trabalha com 2 tipos de improvisações. A improvisação comparada, que é quando cada equipe improvisa separadamente sobre o mesmo tema, e também a improvisação pode ser mista,
Quando os jogadores das duas equipes participam da mesma improvisação. E veja bem, né? Eles não podem se sacanear. É falta sacanear o outro jogador, eles têm que colaborar na improvisação. E depois os espectadores vão decidir quem, né, dos dois times improvisou melhor. Para começar o jogo, o juiz sorteia e anuncia o tema, o tipo de improvisação, se ela vai ser comparada ou se vai ser mista. Ele diz também o número dos jogadores que deverão participar da improvisação. Ele pode dizer número indeterminado, pode dizer 4 jogadores, 3 jogadores, da cabeça do juiz, de acordo lá com o tema, ele vai falar então o número de jogadores que vão participar. E também ele fala o estilo que a improvisação deve obedecer. Por exemplo, ele pode dar um tema e tal e dizer que o estilo é teatro infantil, suspense, ficção científica. A improvisação deve ser cantada, rimada, sem falas, etc. Né? Então ele dá o estilo da improvisação e também ele anuncia, eu já falei, o tempo da duração do jogo, né? Que pode variar então de 30 segundos até 8 minutos. Né? Mas geralmente as improvisações variam de 2 minutos e 30 segundos até os 8 minutos. Raramente o juiz vai dar uma improvisação de 30 segundos. Depois de anunciar, depois de fazer o anúncio então da improvisação, o juiz dá 20 ou 30 segundos para cada equipe combinar alguma coisa. Combinarem o que quiserem, né? Normalmente a equipe combina a plataforma sobre a qual eles vão improvisar, né? Essa é a história do fulano que está em tal lugar e fazendo tal coisa. Então isso é um roteirinho inicial que dá tempo nesses 30 segundos dos jogadores combinarem. Terminado esse tempo, esses 20 ou 30 segundos de combinação, não é permitido mais nenhuma comunicação entre os jogadores. Eles não podem falar mais, tanto de um time quanto do outro. Se a improvisação é comparada, um time vai jogar primeiro, o outro vai ficar sentado no banco, olhando, e não pode conversar, não pode ter comunicação entre os jogadores. O juiz apita para começar a partida e imediatamente 2 jogadores têm que entrar em campo. O campo, ou a quadra, originalmente era uma mini quadra de hóquei, né? Já que eles tinham, o Gravel e o Leduc tinham se baseado nesse jogo de hóquei, eles também fizeram a quadra baseada no jogo. Então era uma mini quadra de hóquei que media de 5 por 6 metros, 5 por 5 metros. Depois, mais tarde, as quadras eram demarcadas nos palcos dos teatros onde aconteciam as partidas, né? Então já não tinha mais essa perfeição essa mini quadra de hóquei que tem uma mureta, né? Um muro baixinho assim, que cerca toda a quadra do hóquei, né? E aí também no Match Improvisation teria essa mureta para cercar a quadra. No final da partida, os espectadores são convidados a votar no time que eles acharam, que eles consideraram vitorioso. O time que os espectadores acham que improvisou melhor, na improvisação comparada, os jogadores dos times que os espectadores acham que improvisou melhor, no caso da improvisação mista, quando o espectador chega, eles recebem um cartão que tem de um lado uma cor e do outro outra, né? A cor de um time e a cor do outro time. E aí então, no final da partida, quando acaba o tempo, o juiz pede que o público vote, a plateia levanta então os cartões, os bandeirinhas fazem uma contagem. A equipe que receber mais cartões, então, que tiver mais cartões, a maioria dos votos, ganha 1 ponto no placar. Em caso de empate, o juiz e os assistentes acrescentam pontos de acordo com as faltas cometidas pelas equipes durante o decorrer do jogo. O Match Improvisation tem regras e prevê faltas e punições durante a partida. São 16 faltas oficiais quando, por exemplo, o jogador faz uma piadinha que prejudica a improvisação, mas só para o público rir.
o jogador nega continuamente a ideia do colega, o jogador perde o personagem, então isso tudo são faltas que o juiz apita, os bandeirinhas anotam, e aí depois isso vai se transformar em pontos, né? Então, o juiz apita, antes da plateia votar, antes do juiz pedir para a plateia votar, ele enumera as faltas e explica as faltas para a plateia. Ele diz o motivo pelo qual ele marcou as faltas, e é legal isso, porque daí o público começa a entender de teatro, né? Começa a entender o que é isso, o juiz está apitando, e aí ele é obrigado então a falar as faltas que ele marcou. Quando uma equipe faz 3 faltas, 1 ponto é dado para a equipe adversária. No final, esses pontos são somados aos pontos da plateia, e aí a gente vai ter a equipe vencedora do match. No início dos anos 1980, o match desembarcou na França. Logo depois chegou na Bélgica, e aí se espalhou pela Europa, foi um sucesso enorme. O público adorava e começou a ter filas para assistir os jogos de Match Improvisation. No Canadá, quanto na Europa, foram organizados campeonatos, que era um jogo que reunia inteligência, imaginação, cooperação, rapidez de raciocínio, rapidez de reação, coragem, risco e a participação da plateia. O Match Improvisation lotou os teatros pelo mundo afora. Depois acabou indo para os Estados Unidos. Como os caras não eles eram outro tipo de teatro, né? Era Canadá, a gente está falando do primeiro mundo. Os criadores, então, o Robert Gravel e o Yvon Leduc, patentearam a ideia. Eles criaram uma patente, registraram a marca Match Improvisation. E aí, para te jogar, fazer esse jogo fora, tu teria que pagar um royalty, criar uma liga de Match Improvisation na tua cidade ou no teu país, e aí foram se formando pela Europa e depois chegou na América e logo depois no Brasil, primeiro na Argentina, depois aqui no Brasil, ligas de Match Improvisation autorizadas então pelos criadores lá, que não eram bobos, ganhavam um dinheiro com o franchising, né, da ideia deles. O responsável por trazer e difundir o Match Improvisation pela América Latina foi o ator argentino, ator e diretor argentino, Ricardo Berens. Ele comprou os direitos e criou a Liga Argentina de Match Improvisation. Formou um time fantástico de jogadores, criou um calendário de jogos na Argentina, fez muito sucesso na Argentina. Ele visitou outros países da América Latina com os seus jogadores e também criando ligas de Match Improvisation, né? Então ele comprou uma parte dos direitos para a América Latina e aí ele revendia isso, então também, né, uma inteligência do Ricardo, porque daí ele também ganhava um dinheiro com as ligas que se formavam nos outros países, né? E aí aqui a gente ele difundiu isso, ele criou isso junto. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais foram fundadas ligas de Match Improvisation que pagaram então royalties para o Ricardo para poder jogar, para fazer seus times e desenvolver partidas de Match Improvisation. Foi feito campeonatos aqui, nós perdemos várias vezes para os argentinos, eles eram muito bons, e aí a gente perdia várias vezes para os argentinos. Em 2004, 2005, eu convidei o Ricardo para vir aqui a Porto Alegre, no depósito de teatro, para dar um curso de Match Improvisation para a gente. Foi uma coisa fantástica, né? Porque eu fiquei sabendo dessa história toda que eu estou contando para vocês hoje. E aí pensei, cara, nós tínhamos que ter isso em Porto Alegre também, né? Temos que experimentar esse negócio. E aí o Ricardo veio a Porto Alegre, tinha uma turma de manhã e uma turma de noite, e ele deu um curso de Match Improvisation de 1 semana, e no final de semana, no sábado, a gente fez partidas entre a gente, fechado e tal, e no domingo a gente fez aberto ao público o depósito de teatro lotado de gente.
Foi muito divertido, foi muito legal experimentar e ver o jogo acontecer. Então nós conseguimos formar 4 ou 5 times de jogadores e aí fazer uma disputa acirrada entre esses jogadores que fizeram a oficina do Ricardo. No domingo, então, se apresentaram fazendo um match improvisation diante da plateia, com a participação da plateia, com pessoas que o Ricardo treinou para fazer o bandeirinha e fazer o apresentador. Cada personagem, assim, o juiz, ele é muito mais que um juiz de futebol que a gente está acostumado a ver, né? Ele é uma estrela do match improvisation. Ele atua, ele é um ator ali dentro, ele faz cenas, ele não interfere nas improvisações, mas ele, nos intervalos, ele é o dono do espetáculo. E aí os bandeirinhas também têm uma participação no espetáculo, assim, no match improvisation. E aí o Ricardo treinou pessoas, então, né? Tem um apresentador que é o que faz a abertura de tudo, toda a apresentação, chama o juiz e os bandeirinhas e tal. Foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa, assim. A gente, no ano seguinte, quis tentar fazer sozinhos um treinamento e tal, mas daí já não houve interesse das pessoas, não conseguimos montar os times e acabamos não pagando, não comprando os direitos e não montamos uma liga de match improvisation em Porto Alegre. Foi valiosa a experiência, mas pena que não deu frutos. Talvez já não fosse mais a época, talvez quando chegou aqui, a onda já estava baixando. E depois subiu de novo, né? A gente viu na televisão, tiveram vários grupos de improvisação, tinha programas de improviso na televisão que fizeram algum sucesso. Teve no programa da TV Cultura, programa da Bandeirantes, se eu não me engano. E o próprio Ricardo Berens participou desses programas, ele foi convidado pelas equipes, porque esses jogadores, essas pessoas que a gente vê desses grupos de improviso, eles saíram dos times formados pelo Ricardo quando fez time no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, etc. e tal. Oriundos desses times são os atores que formam então esses grupos de improvisação que foram para a televisão. Vou ficando por aqui. Na semana que vem tem mais um vídeo. Continue aí apoiando o canal do teatro, avise seus amigos. Se curtiu esse vídeo, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal do teatro. E não se esqueça, fique em casa e cuide-se bem. Aqui no meu teatro, grupo de 4 paga por 3.